Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host desse podcast que está aqui para trazer informação para vocês, trazer empreendedorismo, trazer carreira, liderança, enfim, para você mudar de vida de uma certa forma, para te dar mais conhecimento. E hoje eu tenho aqui, neste podcast, o prazer de receber, gente, ele é um amigo meu. A gente até falou assim, que ele falou assim, não, acho que ele levanta e eu corto, porque do meu tamanho não dá para levantar muita coisa. E ele é gigante, gigante não só na pessoa, no tamanho, mas é gigante na pessoa, um coração enorme e um empreendedor gigante. Eu tô com o Lawrence Tataren, ele é CEO da THX Group, é uma holding focada em resolver as dores causadas pela ineficiência do ecossistema logístico. A THX é referência em cultura organizacional e inovação no Paraná, eleita em 2022 uma das 3 empresas mais inovadoras do estado. O Lawrence também é palestrante, ele também tem um podcast, então hoje eu tenho que tomar cuidado, tenho que fazer bonitinho, porque eu tô com um especialista na mesa. O podcast dele é o Empreender é Hype, distribuindo insights práticos obtidos ao longo dos mais de 20 anos de carreira, falando sobre liderança, inovação e alta performance. Gente, e assim, é um exemplo de disciplina. Se vocês acham que lá no meu Instagram tem disciplina, comecem a seguir o do Lawrence, porque vocês vão ver o que é disciplina. Nada melhor do que ele para se apresentar. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado, muito feliz pelo convite, lisonjeado de estar aqui com você. Espero, de fato, contribuir e trazer excelentes insights práticos, nada de muito tecnês. Vamos falar do dia a dia, como que as coisas funcionam. Eu sempre brinco que desse lado da mesa que o jogo é outro, então é extremamente importante para aquele que quer empreender ou que já está empreendendo, mas ainda está no começo da jornada, entender quais foram as pedras que nós tropeçamos e quais que nós desviamos. Eles não precisam cometer os mesmos erros que nós cometemos, então tentar de alguma forma trazer um pouquinho para eles aqui da nossa vivência e ajudar também outros empreendedores a galgar uma carreira de sucesso e ajudar esse país a se desenvolver, né? Haja vista que os empreendedores são quem vão alavancar um país que é tão carente, né, de evolução, de bons líderes, Exato. De políticos, enfim. Então, acho que é importante, o nosso papel ele é muito mais do que só comercial, ele é também um papel social. Então, educacional, né? É isso. É isso. O que falta para o nosso Brasil é cultura. Sem dúvida. E de onde veio? Me conta essa história desde o comecinho para justamente inspirar as pessoas aí, porque você não foi uma pessoa que nasceu em berço de ouro, não foi uma pessoa de, vou para Harvard, vou acontecer. Conta pra gente essa história que é maravilhosa. Vamos lá. Eu sou o típico brasileiro, família humilde, pai e mãe divorciado quando eu era muito novo, 5 anos de idade. Então, vivi uma vida assim, como diz a minha mãe, assim, lá em casa tinha muita fartura, fartava muita coisa, mas a gente nunca passou fome, graças a Deus. Aos 8 anos de idade, eu já vendia pão caseiro que a minha mãe fazia para ajudar a pagar o aluguel. Então, trabalho desde muito cedo. Me tornei uma pessoa extremamente adaptável, resiliente. Morei em vários lugares no Brasil. Fui morar no Mato Grosso, eu sou do Paraná, né? Fui morar no Mato Grosso, depois voltei para o Paraná, morei em várias cidades, até que em 2020, na verdade, assim, em 2000, acabei indo para Curitiba, que é onde eu estou até hoje, já sou quase um curitibano. E foi um momento muito legal, assim, porque eu, na época, quando eu estava em Guarapuava, que é o interior do Paraná, eu trabalhava em 3 empregos, dos 14 aos 17, eu trabalhava numa esquadrilha de ferro do meu falecido pai, eu entregava jornal, eu trabalhava como garçom, então eu trabalhava de domingo a domingo, mesmo sendo um adolescente, dos 14 aos 17 ali, mas eu percebi que a minha vida não estava andando pra frente, assim, sabe, que ela estava meio estagnada. E eu tive meu primeiro mentor naquele momento. Eu cheguei para um tio meu que tinha ascendido na vida, tinha alguns postos de gasolina. Ele tinha um Audi na época que, em 2000, quem tinha um carro importado era... Oxe, né? Era muito rico. Não é que nem hoje, não é que nem hoje, que é normal, meio comum, né? E eu perguntei para ele, Juca, tô sentindo que eu tô patinando aqui, o que você acha que eu precisaria fazer para eu mudar a minha vida? A primeira coisa que você tem que fazer é ir embora. Porque quem mora no interior... quem é pobre geralmente continua pobre, quem é rico fica cada vez mais rico. É muito difícil você mudar a tua realidade aqui.
E eu aceitei esse desafio e vim morar em Curitiba em 2000. E foi muito legal. Fui trabalhar no posto de gasolina dele. Meio que obriguei ele a me contratar, me dar uma oportunidade. Você foi morar sozinho? Não, a minha mãe já morava lá. Tá. Minha mãe morava em São José, que é a região metropolitana de Curitiba ali. E eu fui morar lá. E ali aconteceu várias coisas muito interessantes. Coisas que hoje eu enxergo o poder das coisas. E uma delas, uma história que eu sempre conto. Eu tava lá. Com 17 anos, eu não podia nem ser registrado ainda, Sim. porque né, tem a questão de insalubridade no posto de gasolina. Mas eu falei que não tinha problema, eu ia lá, ia lavar carro, ia varrer pátio, fazer qualquer coisa. Alguma coisa eu faço. E daí depois você me registra. E daí fui trabalhar lá como frentista. E no momento, assim, que o movimento parou, a Rádio Peão se reuniu. Eu cheguei no meio da galera, assim, e recebi uma intervenção de um cara que hoje eu enxergo que ele tinha um mindset fixo. Lá, naquele posto, quando você colocava um óleo, você ganhava uma moedinha amarela que valia 10 centavos. Você trocava uma paleta ou um aditivo, você ganhava uma moedinha azul que valia 25 centavos. Aí você depois trocava por dinheiro. Você juntava aquilo ali e ganhava uma comissãozinha no final do mês. Eu cheguei naquele momento na rodinha e ele falou pra mim assim... Pia, por que você não para um minuto? Falta 2, 3 caras pra você instalar de novo pra, tipo, lavar vidro e colocar óleo. Pra chegar no final do mês e ganhar, tipo, R$20 a mais. Tipo, não faz muito sentido. Eu não tinha noção do poder que aquele menino de 17 anos da resposta, né, que eu dei naquele momento, mesmo ainda tão imaturo. Eu olhei pra trás e tinha o caixa do posto tinha um quadro. E nesse quadro tinha um ranking de quem vendia mais. E eu respondi pra ele assim que eu não fazia pelos R$20. Eu fazia pro meu nome estar em primeiro lugar. Caraca. Ele tava lá fazia uns 4 meses. Então, naquele momento, pra mim ficou muito claro que, de fato, eu dava o meu melhor dentro das minhas condições. E coincidentemente ou não, trabalhando nesse posto, um diretor superintendente de uma multinacional espanhola do setor automobilístico me encontrou e me convidou para trabalhar nessa indústria. E a primeira vez eu não fui, né? Porque afinal de contas eu sou difícil. Aí ele veio depois de uns meses, me convidou de novo. E daí eu dei uma oportunidade dele me liderar e resolvi ir trabalhar nessa indústria. Resolveu dar uma maciada. E foi incrível, assim, porque eu cheguei lá e realmente, eu me lembro assim, imagina uma pessoa do interior, super simples, chega aquele monte de robô, aquele negócio maluco, aquela assim. industriazona. Eu cheguei pra minha mãe, assim, eu me lembro assim, no meu primeiro dia de trabalho, né? Eu falei assim, mãe, eu quero ser engenheiro, mãe. Eu quero aprender a mexer naqueles robôs. Né? Eu fiquei maravilhado. E eu cheguei lá e eu realmente dei o meu melhor. Ele te chamou pra começar o quê? Tipo estagiário? Não, fazer estagiário. qualquer coisa? Eu fui lá embalar peça. Ele não podia, tipo, eu não tinha escolaridade, 17 nada. anos. Né? Não, eu já tinha 19 na época. Já tinha 19. Já tava experiente. Mas olha que interessante. Eu realmente fui pra lá e lá mudou minha trajetória, abriu prismas que eu não enxergava, né? Eu não tinha um horizonte de um dia fazer uma faculdade, enfim. Mas olha que interessante. Eu fui prospectado, ranteado, como frentista de um posto de gasolina por um cara que falava 7 línguas, que tinha um cargo super importante numa empresa. E como que esse cara fez tanta questão de levar um frentista pra trabalhar lá? Você sempre atendia ele? Sempre atendia ele. Mas o ponto é o seguinte... Eu era o cara que recebia todo mundo, que era com um sorrisão na cara. Eu era o cara que era super proativo. Eu fazia o meu melhor. Eu era o cara do quadro, lembra? Sim. Então, uma coisa que eu sempre falo, Flávio, é que você sempre precisa dar o teu melhor. Porque você nunca sabe quando a pessoa que vai mudar a sua vida tá olhando. Isso é verdade. A oportunidade vai passar e se você não estiver pronto... Foi o que aconteceu comigo. Tipo, foi quase que um acaso que ele conseguiu me encontrar ali, me deu uma oportunidade, daí eu fui trabalhar na indústria. E da primeira vez você recusou por quê? Você ficou com medo? Então, é que naquele momento, assim, o meu sonho grande era ser gerente de um dos postos. Meu tio tinha 8 postos na época e eu tinha aquela... daqui uns 3, 4, 5 anos eu consegui ser um gerente. Mas depois, a forma com que ele me abordou foi diferente, sabe? Ele me falou sobre plano de carreira, ele me falou sobre fazer uma universidade, ele me falou sobre conviver com pessoas mais inteligentes que eu. Você precisa de um ambiente que vai te dar a oportunidade de você se desenvolver. E hoje eu vejo que, assim, o poder do que ele falou pra mim é um negócio, tipo, absurdo, assim, sabe? É o poder do ambiente. Exato. Inclusive, a gente se conheceu justamente por causa disso, que a gente buscou um ambiente que tirasse mais da gente. Exato. E foi legal, fui pra indústria e comecei a fazer faculdade de engenharia elétrica lá. Conheci realmente pessoas muito legais. E aconteceu um acidente. Machuquei meu pé jogando futebol.
Caramba. E o INSS ficava de greve muito naquela época, não sei se você Sim. lembra disso. Indústria grande não tem o que fazer. Você tá encostado, você não faz a perícia, você não consegue voltar. E eu fiquei 6 meses encostado. Encostado? Agora você imagine, Flávio, uma pessoa agitada como eu sou, um cara que tinha 3 empregos lá, 6 meses parado, tava ficando maluco. E com uns 2 meses, me apareceu uma oportunidade de eu fazer um bico, que o RH não saiba disso, né? Agora já foi. Fui fazer um bico no setor de logística e adorei. Fiz uma proposta para comprar a agência de cargas que eu fui trabalhar. Na minha cabeça eu conseguiria Mas eles te chamaram o quê? Pra ir pra agência? Fazer o quê? Olha que maluco, cara. Eu fui para um pátio de um posto, Tá. correr atrás de caminhão para fazer a liga entre transportadores que precisavam de caminhões autônomos e o motorista. Então, antigamente, quando não tinha smartphone ainda, todos os motoristas eles iam para um posto onde era como se fosse uma central. Esperando o serviço. Isso, como se fosse uma central de cargas. Então, o cara lá do Rio de Janeiro carregava para Curitiba, ele chegava lá, ele precisava voltar. Entendi. Ele ia para esse lugar. Então, eu tava lá para fazer essa conexão. Só que olha que interessante. Eu comprei a agência do cara que eu fui trabalhar em questão de 2 meses, que um negócio dava prejuízo para ele, era um ponto de apoio mesmo da outra empresa que ele tinha. Comprei. E como é que foi fazer essa proposta de compra assim? Então, na verdade, assim, só dava prejuízo o negócio pra ele, era um custo. E eu falei, não, eu consigo entregar tudo que você precisa entregar aqui, só que eu assumo todas as despesas. Daí tinha os mobiliários. Aí você pegou os CNPJ, os mobiliários, tudo pra você. Exato. Nem tinha CNPJ. Tá. Nem tinha. Só que o que aconteceu? Eu comecei nessa agência, até eu voltar, eu trabalhei uns 4 meses lá. Tá. E quando chegou a hora de eu voltar, eu tava ganhando mais com engenheiro. Então meio que não fazia, financeiramente não fazia muito sentido. Por que eu vou voltar pra indústria? E eu entendi que ali era o meu lugar de potência. Eu brinco assim que eu estou CEO, mas eu sou vendedor. Se tudo errado, eu vender coco na praia, a gente não vai passar fome. E eu encontrei o meu lugar ali, sabe? E cheguei, pedi a conta. O meu líder, que não era o cara que tinha me contratado, ficou em choque, porque eu já era um braço direito dele lá na época. E já estavam me preparando para eu ser líder lá, enfim, já tinha chegado de fato potencial em mim, a faculdade eles que pagavam, enfim. Mas o mais difícil foi contar pra minha mãe, cara. Como é que eu conto pra minha mãe? Que você vai sair de ser um engenheiro do robô pra correr atrás de caminhão num pá de posto. Cara, minha mãe queria me matar. E eu entendo ela hoje, sabe? Mas acabou que deu certo, eu realmente me achei. Trabalhei nessa agência e prestando serviço para outros transportadores até 2010, até que 2010 abri a THX daquele jeito que o empreendedor brasileiro abre. Sim. Meio que no peito, na cara e na coragem. Vamos ver o que dá. Vamos fazendo. Nem eu acreditava muito, assim, eu só fui. Só me joguei, né? Acho que todo empreendedor ele precisa ser um cara tomador de risco, e eu fui naquele momento. Não empreendi por oportunidade, empreendi meio que por necessidade. Sim. Já tinha filhos pequenos, enfim, já tinha responsabilidades, e mesmo assim decidi peitar o desafio. E daí, no começo da minha jornada ali, foi uma coisa muito rápida, assim, sabe? Eu cresci muito rápido e eu tive um grande aprendizado em 2013 quando eu quebrei. Você quebrou? Eu quebrei, assim, que eu brinco assim, que eu ajoelhei, mas não deitei. Eu já tinha uma empresa que faturava uns 400 mil reais na época. Tá. E eu tinha, naquele momento Não era ali, THX. Era THX. Era THX. Em maio de 2013, eu tinha 96 cheques devolvidos e devia 180 mil reais de cheque especial. Pagava tipo 20 mil reais de juros por mês. Eu tava quebrado. E naquele momento, deu um clique muito grande assim, na minha cabeça. Foi um momento disruptivo na minha jornada. Eu entendi que desse lado da mesa que o jogo era outro. E que não é porque eu sabia fazer bolo que eu podia ter confeitaria. E eu saí naquele momento maluco atrás de conhecimento. E nunca mais parei. Eu sempre falo que conhecimento é tipo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede dá, mais você quer. Sede dá. Então, hoje eu sou, assim, lifelong learner, tipo, na veia mesmo. Sou um cara que todo dia tô lendo, todo dia tô estudando podcast, audiobook. O tempo inteiro tô indo em lugares onde eu possa conviver com pessoas como você que possam me gerar insights e me ajudar em momentos, né, de arroxo. Para você mesmo, eu já troquei ideia, né, sobre plano de carreira, sobre como
melhorar a jornada do meu time lá. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma humildade intelectual gigantesca. Eu não tenho medo de parecer burro, sabe? Então eu chego, se eu não sei, eu pergunto. Se você falou alguma coisa que eu não entendi, eu falo, repete pra mim, mesmo que seja na frente de outras pessoas, porque eu não vou perder a oportunidade de aprender naquele momento. E tudo isso começou lá em 2013, sabe? Então, e dali pra frente, a construção do Lawrence de 2024, ela foi muito construída na capacitação e na conquista de repertório que me ajudasse eu sempre estar buscando o meu próximo nível, sabe? Então hoje, assim, eu pego algumas das minhas características, eu fui cada vez me conhecendo mais. Naquele momento também eu comecei a fazer terapia, nunca mais parei, sabe? Entendi várias coisas, por que as coisas aconteciam na minha vida, quais eram os traumas de infância que eu carregava ainda. Eu fiz um curso muito importante, foi o primeiro curso nessa jornada, que foi um curso no Sebrae chamado Empretec. Lá ele ensina sobre quais são os comportamentos do empreendedor de sucesso. Que demais. Ele não fala sobre uma planilha não. Quais são os comportamentos que você tem que ter. E ali eu entendi que eu precisava corrigir algumas coisas em mim antes. E você viu como? Então, aí eu fui atrás de terapia, aí eu fui atrás, sabe, de começar a ler livros sobre psicologia, comecei a entender como que funciona a cabeça humana, quais são os gatilhos que faziam ficar muito feliz ou muito deprimido. Então, eu entendi isso e eu cheguei num momento, assim, que hoje, se você perguntar pra mim assim, qual que é o teu superpoder? O meu é inteligência emocional. Eu, numa escala de emoção de 0 a 100, eu tento viver entre 40 e 60. Nada me deprime, mas também nada me deixa muito emocionado. Sim, eu tento, bem assim, pé no chão. Não quer dizer que de vez em quando eu não vou ter uns picos assim. Mas a esmagadora maioria do dia, cara, quem me conhece, quem tá no dia a dia lá na minha empresa, e conhece a realidade do back office, não, às vezes o time não sabe o que tá acontecendo, né, Flávio? Sim. A pessoa acha que eu sou assim, imagina, cara, nem imagina. Eu sou um psicopata. Falou assim, cara, como é que você consegue ficar tão calmo assim? Não adianta. Não adianta. Eu tenho um problema. Se eu deixar o meu emocional sucumbir, eu tenho 2 problemas. Eu tenho o problema e o meu emocional para administrar. Então eu prefiro não fazer, sabe? Então foi uma jornada de muito autoconhecimento. Eu aprendi várias coisas sobre mim, assim, que me ajudaram a tomar decisões melhores. Então, assim, por exemplo, eu indico a minha característica é uma característica de força. Sim. Então eu sou o cara da determinação, da disciplina. Eu entendi que coeficiente é o principal, consistência é o principal coeficiente de sucesso. Eu entendi que tem algumas coisas que vão fazer uma pessoa como eu, que não sou um cara talentosíssimo, chegar mais longe. Então na minha jornada eu vi que eu acabei deixando muita gente que era muito mais inteligente, muito mais talentoso que eu pra trás, porque a pessoa achou que o universo tinha que convergir, sabe? Que as coisas iam ser fáceis pra sempre. Só que chega num momento, quando você tá vivendo uma vida de adultinho, que só talento não resolve mais, Flávio. Que você precisa ter disciplina, você precisa ter consistência. Então, eu desenvolvi alguns frameworks na minha vida que me ajudam hoje a ter mais controle sobre o meu futuro. Quer dizer que o futuro está sempre sendo na nossa mão? Jamais. Não. Mas tem muita coisa que você pode evitar através dos teus comportamentos, assim, da energia que você coloca nas coisas, do foco que você coloca nas coisas, que vão te ajudar a você ter uma certa noção de onde você vai chegar. Podemos falar desse framework? Claro. Frameworkers? Só quero fazer um negócio. A gente não tem 20 minutos de podcast, gente. Anota aí, tá? O mais corajoso vence o mais preparado. Você que tá aí sentado esperando, ele acabou de falar aqui, ó. Volta 3 casinhas e escuta o que ele falou. O mais corajoso, eu tenho falado isso muito, o mais corajoso vence quem fica lá se matando de se preparar. Então, o mais corajoso vence muitas vezes o mais inteligente. Então, se você tá aí se preparando muito, você vai trabalhar para alguém mais corajoso do que você ficar rico. Lembra disso. Ele falou aqui, ó, de disciplina. Ele não foi, eu quero ser. Não, ele fazia o melhor que ele podia fazer, muito bem feito. Então não importava se ele ia ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Ele ia chegar na casa dele e ficar tranquilo de que ele deu o melhor dele e fez muito bem feito. Cara, e agora um último que foi matador, que isso aqui te coloca no patamar que você quiser. Inteligência emocional. E ele foi fazer terapia. Pra você, meu amigo, que fica aí fingindo e falando, eu vou fazer terapia, mas eu tenho vergonha. Terapia pra quê? Não, eu tô bem, você é o que mais precisa. Porque a terapia muda a nossa vida. Mudou muito meu caráter e mudou aqui. Bora pro frameworker. Tá.
que você desenvolveu para lidar com o futuro? Essa inteligência emocional? Então, assim, algumas coisas são extremamente importantes para que você evite de gastar energia com coisas que não estão sob o seu controle. A primeira delas é não nutrir expectativas em coisas que não estão sob o seu controle. Então, por exemplo, eu tinha muito uma coisa assim que eu enxergava na Flávia um baita de um potencial. E daí eu queria que a Flávia, tipo, investisse na carreira dela, na vida dela, para ela atingir o máximo dela, mas não era uma coisa que a Flávia queria. O que acontecia com o Lawrence? Se frustrava. Outra coisa. Nossa capacidade, nós empreendedores, líderes, de apanhar e continuar lutando... Continuar de pé. É o que nos faz, tipo, sobreviver. Você pega um exemplo, assim, eu gosto muito de usar analogias. E geralmente uso analogias de esportes. Eu sei que você gosta muito, então você vai curtir. Boxeador. Vamos pegar um boxeador amador e um boxeador super profissional. Mike Tyson. Qual a chance do boxeador profissional, aquele cara que é muito mais preparado, entrar no ringue e não tomar nenhum soco? Nenhuma. É zero. Ele vai tomar um soco. Vai. Vida empreendedora é idêntico. Não interessa o quanto você se prepare. Uma hora você vai levar um soco na cara. E tem uma frase do próprio Mike Tyson que encaixa muito bem, cara, com essa mentalidade. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. É isso aí. Gente, adorei essa frase. É maravilhosa. Ela tá lá na parede da THX. Todo mundo tem um plano. Até levar um soco na cara. Caraca. Muitas vezes na minha vida eu levei um soco na cara, fui pras cordas, me recompus e voltei pra luta. Esse exemplo é de quando você tava quase quebrando. Como é que foi essa história? Com 180 pau de dívida, quebrado, jogado na lama, a corda ali balançando, como é que você voltou? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vesti a sandália da humildade e quis entender aonde que eu tinha errado. Tá. Eu pedi ajuda. Primeira coisa. Fui atrás de pessoas que estavam em um outro nível que eu, para me ajudar a entender o que estava acontecendo. Aí eu descobri que eu não sabia fazer conta direito, que eu precificava mal, que eu tinha um monte de cliente que era muito emocionante atender eles, né? Algumas marcas de cerveja bem conhecidas, sabe? Que são acostumadas a, né? Aí eu vou fazer o preço pra atender, porque eu não vou perder a marca, mas não vou ganhar dinheiro. Isso. E quase me quebraram. Então o que eu fiz? Eu tinha 19 clientes na época, eu fiquei só com 3. Os 3 que tinham rentabilidade e que me pagavam em dia. Resumindo, é isso. E como é que você aprendeu a fazer essa conta? Porque a galera que empreende aqui, muitas vezes não sabe fazer o pricing, a precificação do próprio produto. Ó, vamos lá. Tem 2 coisas que todo empreendedor que deseja ter uma empresa de média para grande tem que ter. Você que quer faturar 10 milhões no ano, você tem que ter um bom advogado e um bom contador. No Brasil, sem essas 2 coisas... Não vai sobreviver. Então eu chamei a contabilidade que eu tinha na época e pedi para me ajudar a montar uma planilha na época de Excel para precificar. Colocar todos os custos envolvidos. Exato. E daí foi dali que startou. Mas aí assim, quando eu fui pro mercado e atrás de conhecimento, eu entendi que eu precisava ter um gerente financeiro melhor, sabe? Aí eu fui começar a entender que eu precisava montar time. Sim. Que para chegar no patamar que a minha empresa estava caminhando, eu precisava montar times mais robustos. Não é só mais gente, né? Era gente melhor do que eu em algumas posições. Outra coisa que foi extremamente importante nesse momento, assim, é muito da minha personalidade, né? O que eu fiz? Eu peguei todos aqueles cheques devolvidos, lembra? Sim. 96. E ou eu fui pessoalmente... Recebeu o dinheiro? Não, era cheque meu. Que eu dei e voltou sem fundo. Tá. Eu ia pessoalmente e falava assim, ó... Flávia, eu tenho 2 cheques devolvidos aqui no teu posto de gasolina, por exemplo, que os meus motores abaciam, né? E tá aqui, ó. Eu tenho 96 cheques devolvidos. Eu tô quase quebrado. Mas eu vou dar a minha alma pra eu pagar todo mundo antes de fechar as portas. E a tua posição aqui é o 36 e 37. Antes eu não vou conseguir te pagar nenhum real. Eu preciso pagar esses daqui. Cara, antes. Que sensacional. Só que tinha gente que me xingava, tinha gente que, aceitava. E assim, os caras que me pressionavam, eu falava assim, cara, é o seguinte, se você me matar... Você não vai receber do mesmo jeito. Então assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que torcer por mim. Torce pra eu dar certo. Torce pra eu conseguir virar o jogo, que a única chance de receber é essa. A minha família são todos uns duros, ninguém vai conseguir te pagar. Então torce pra dar certo. E nem dá onde tirar, se me matar não tem herança.
Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi encarar o problema. Aí daí assim, era uma complexidade, tinha cheque espalhado pelo país inteiro. E você acha que isso era seu? De encarar o problema ou sempre a vida foi, sempre foi, desde pequeno? Sempre foi. Tipo, eu sempre fui um cara peitudo, corajoso. Você acha que isso dá pra ensinar pras pessoas? Não. Não dá. A pessoa tem que querer mudar. Não adianta você falar, porque Carolina, você precisa ser mais corajosa. Não, a Carolina, ela tem que falar assim, não. Eu preciso ser mais corajosa. Tem que partir dela. Ontem eu fiz um meet aqui do Hub com o meu time. E eu dei uma chamadinha de atenção neles, porque na sexta-feira tava acontecendo vários problemas e o nosso clima organizacional era tão bom, cara, que tava o circo pegando fogo e tava todo mundo feliz. E eu falei assim, pessoal, eu não quis falar sexta-feira pra vocês porque eu ia ser deselegante sexta-feira. Então eu preferi esperar pra falar hoje. Quando as coisas estiverem difíceis, eu preciso que vocês fiquem tensos. Eu preciso que vocês tenham um senso de prioridade, um senso de importância. A situação era grave. Vocês não podiam estar todo mundo feliz, nananã. Não que eu não queira que sejam felizes, mas aquele não era o momento. Aquele momento estava todo mundo tenso, buscando resolver o negócio. E daí foi que eu falei. Você sabe qual foi a minha impressão? Quando eu fui começar esse papo. Que só eu tenho medo nessa empresa. Gente, eu tenho medo todos os dias. Todos os dias eu tenho medo. Só que eu não deixo o medo me travar. Sim. Essa é a diferença. Ele é um medo de sobrevivência. O medo é importante. Tem uma frase que eu gosto muito do Bernardinho, que ele fala que a gente precisa manter a guarda alta. Que a gente tem que viver no modo crise. E eu aprendi lá atrás a viver no modo crise. Mesmo quando tudo tá muito bem, eu não relaxo. Sim. Eu também não relaxo. Porque é nesse momento que você leva o soco na cara. É isso aí. Virou pro lado, exato. Tal. Então, tem que vir muito da pessoa, assim, sabe? A Cris Junqueira tem uma frase muito simples e muito poderosa. Que ela fala assim, que a única coisa que ela não consegue ensinar pra ninguém é a pessoa ter tesão. É isso. Literalmente. Não dá, Flávio. Não dá. Isso não dá. Não dá. Esse é um pouco do que eu falo, assim, atitude. que, assim, eu entendi. Por ser um cara muito de pessoas, eu cometi esse erro durante muito tempo. Mas eu entendi que empresa não é clínica de reabilitação. A THX, ela não existe para salvar almas perdidas. Você não vai salvar ninguém. Muito pelo contrário, quando você fica tentando salvar a pessoa, você tá prejudicando ela. Você tem que jogar ela na... Toma, vai. Pro mercado. É isso aí. É isso. Promove pro mercado. Joga ela na fogueira. Porque daí ela vai... Quem sabe ela vai virar. Eu tenho uma comunicação muito boa com o meu time, assim, sabe? Eu entrevisto 100% das pessoas que entram na minha empresa. Por enquanto tá funcionando ainda. E na minha fase da entrevista ali, que é a terceira fase, eu quero entender se o projeto da empresa tá alinhado com o projeto de vida. Pessoa. Porque senão não funciona. Sensacional. É isso que eu quero saber. Muito bem. Depois disso, quando eu vejo que a pessoa tá passando, porque assim, eu não aprovo ninguém, eu só reprovo. Porque ela já vem aprovada do RH e do líder. Então, se eu sou o cara que fala assim, essa pessoa não tá alinhada com a não tem a vibe, não tem atitude. Mas ela já chega, entre aspas, aprovada. Quando eu vejo que ela tá passando, eu já começo a fazer alguns elementos de expectativas. Eu me comunico muito bem com o meu time. E uma coisa que eu sempre falo assim, ó, minha primeira missão como CEO é fazer que todo mundo seja feliz lá. Sim. Primeiro, que gente feliz não enche o saco. E segundo, que performa melhor. Então, liderança é servidão. Então, eu tô lá para ver como que eu posso tirar as pedras das frentes e ajudar as pessoas, assim, a só não sofrer, sabe? Tipo, muitas vezes defendendo elas delas mesmas, muitas vezes dando direcionamento, dando feedback. E eu tô o tempo inteiro, assim, tentando mostrar para as pessoas exatamente aquilo que eu tô pensando sobre o trabalho delas. Tá bom. Então eu sempre... Você faz o quê? One-on-one ou vai direto? Depende da situação. Tá. Eu acho que isso aí não é uma coisa que não tem uma regra. Concordo. Depende do momento que você tem que tomar decisões rápidas. Depende do momento da pessoa, né? Sim, a gente tem one-on-ones mensais, com o líder, com o liderado. Eu faço café com o CEO. 3 agendas da minha semana estão disponíveis para pessoas que não são meus liderados diretos ter um momento de mentoria comigo. Então, existe um rodízio, cada 2, 3 meses a pessoa tem a oportunidade de sentar comigo e trocar uma ideia. É um momento que eu entendo muito como que o meu time tá pensando, sabe? É um momento bem legal para mim, para saber como que a minha empresa tá, Sim. né? Sem filtros. E eles confiam muito em mim. E eu sempre falo assim que
eles podem confiar 110% da minha palavra, mas 0% da minha memória. Eu sou tipo a Dory do Nemo, sabe? Eu virei a esquina, eu esqueci. Esqueceu. Então, cara, o que eu combinei contigo, acha uma forma de formalizar. Coloca na agenda, manda um e-mail, senão eu vou esquecer. Formaliza que eu vou esquecer. Então... Desculpa. Imagina. Então, eles confiam muito em mim, porque quando eu tenho que elogiar, eu elogio, e quando eu tenho que criticar, eu critico. E como é que você pega as pessoas que não querem, o que você falou? Como é que você curou isso de olhar para a pessoa que você queria ficar investindo e não? Isso refletiu na equipe, a equipe sentiu? Vamos lá. A TechX tem 14 anos. Tá. Então, assim, a gente teve muitas fases. E não tem como. A empresa ela é o reflexo do líder. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui adquirindo mais repertório, eu fui tomando decisões mais técnicas. Assertivas. Eu fui numa palestra, e quantas vezes eu fiz isso, né? De chegar em casa. Então, assim, ó, aqui eu vou dar uma dica pra galera. Você quer evoluir de verdade, sabe que só vai evoluir na dor, no sofrimento. Quantas vezes eu cheguei na minha casa, 6 horas da tarde, morto, tomei um banho, botei um terno e fui pra uma palestra. E fui pra um encontro lá de networking. Sim. Morto, arrastado. Quantas vezes eu fiz? Muitas. E continua fazendo, e continua fazendo. E eu fui pra uma palestra dessa, 2019. A mulher era a diretora de RH da Philip Morris. Como que você estimula... Eu fiquei super curioso sobre o que essa mulher ia falar, né? Como que você estimula as pessoas a trabalhar numa indústria que não é muito sexy, né? Nada sexy. Muito pelo contrário. Como que você estimula as pessoas? Tipo, como você vem de propósito uma pessoa que vai fazer cigarro, que, é matar pessoas. Exato. E ela, assim, ela trouxe uma construção, cara, na conversa dela, assim, que foi um negócio maravilhoso. E ela falou uma frase daquelas muito simples, mas matadora. Mas que não são fáceis de executar. Simples, mas difíceis. Manda embora rápido e contate devagar. Quantas vezes a gente já ouviu? Essa frase é batidíssima, mas quantas empresas fazem? As pessoas têm medo de fazer isso. E tem também a parte de, coitado, vou mandar embora agora, a família. Mas é aquilo que eu falei, é muito pior. Às vezes, você tá deixando a pessoa emburrecer do seu lado. Sim, sem dúvida. Porque se ela for pro mercado, ela vai ter que correr atrás de melhorar. É isso. Senão o mercado não vai querer ela. Boa parte das palestras que eu dou hoje é falando sobre cultura organizacional. E daí aqui eu vou falar uma coisa que é super polêmica, isso que eu vou falar agora. Mas que é uma coisa que reflete ao fato de eu ter a cultura que a gente tem hoje. Que eu falo assim, cara, tecnologia não é hoje nosso grande diferencial. Todo mundo acha que é. É cultura. Eu não tenho um time, eu tenho uma seita. Se eu mandar os moleques matar, eles matam, sabe? É um negócio surreal. Cultura, Flávia, não é sobre aquilo que você quer que o teu time faça. É sobre aquilo que você deixa muito claro que você não permita que aconteça. Então, olha o que aconteceu alguns anos atrás. Foi logo depois da pandemia, foi 2021 isso. Tinha uma pessoa do meu time já sendo treinada para ser líder, entregava muito resultado, tipo, nem tinha um baita de um potencial. Eu vivia elogiando, era toda floreada. Sim. E ela engravidou. E daí, algumas mulheres quando engravidam no começo, hormônio e tal, a pessoa fica dá uma bagunçada. Né? Dá uma bagunçada. E ela tava numa fase, tipo, bem difícil, assim. Ela tava, tipo, uns 3 para 4 meses de gravidez, assim, e ela bem. Ela tava bem complicada. A gente contratou um líder, e esse líder era um cara, assim, mais de boa, assim, sabe? Tipo, era uma pessoa mais calma e tal. Cara, ela deu uma surtada com esse cara e jogou uma caneta nele. Grávida. Sabe o que eu fiz? Eu mandei embora. Paguei lá... Todos os direitos, todos 15 meses e afins. E daí aqui veio um grande aprendizado. Eu adorava ela. Eu queria muito que ela tivesse ficado. Eu queria muito ter feito dela uma excelente profissional. Só que se eu não mando embora ela, ninguém ia me criticar. Ela está grávida, ela está emocionalmente abalada, mas hormônio. Ensinar que qualquer um pode fazer. Que quando eu mando, eu dou um recado muito forte pro time. Que não interessa. Se pisou na linha daquilo que são os nossos valores, a nossa cultura, não tem segunda chance. É isso aí. Então, são coisas como essa que fizeram com que hoje as pessoas confiassem em mim. Eu sempre falo assim,
Não esperem que eu seja um líder bonzinho, porque eu não sou esse cara. Mas eu sou justo. É isso aí. Justiça pode cobrar de mim. E todo mundo sabe que eu sou justo. Eu cobro quando tem que cobrar. Às vezes, assim, na mesma reunião, eu dou... bate a sopra. Bate a sopra. Durante a reunião, a pessoa falou alguma coisa certo. que não tá legal, eu corrijo, aí depois a gente falou assim... Se tem uma coisa boa também, você promove. É legal. Você reconhece, faz o reconhecimento. Uma coisa que a experiência me trouxe, Flávio, foi muito, assim... É muito valoroso pra mim, é muito poderoso. Tava o meu menino do meu marketing do meu lado, trabalhando assim numa mesa próxima à minha. E foi um dia que eu tive várias reuniões, e várias por Meet. E ele ficou vendo a dinâmica do meu dia ali. E no final do dia ele falou assim, Laura, eu fiquei muito impressionado com você. Como que você vira a chave de um assunto pro outro. Mas mais do que isso, uma coisa é você falar de comercial, depois de operação, depois de financeiro, depois de contabilidade, isso é uma coisa. Outra coisa é você sair de uma reunião que você tá muito tenso, que o bicho tá pegando, e você sai pra uma outra e entra sorrindo. Como se nada tivesse acontecendo. Flávio, isso não é bipolaridade. É inteligência emocional. É inteligência emocional. O que acontece? Coisas que eu sempre falo pras pessoas lá. E tem muitas frases que eu repito, porque tem que ser um mantra. Enquanto eu estiver enchendo o seu saco, te chamando a atenção, me agradeça. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Isso é reconhecimento do teu potencial. A hora que eu começar a cruzar com você no corredor e não te olhar, começa a ficar preocupado. Sim. Porque daí já desisti. Já vai arrumar suas malinhas. Vai arrumar suas malinhas. Entendeu? Então, quando eu chamo a atenção do meu time, e eu tento assim... Eu já fui um líder babaca. Eu dei soco em mesa, já gritei com os outros, fiz tudo isso. E hoje eu não faço e eu não permito que ninguém faça. Sim. Quando eu chamo a atenção, hoje do meu time, eu vejo que o sentimento que eles têm de ter me decepcionado é muito mais forte do que quando eu gritava, por exemplo, com as pessoas. Sim, então, eu vou lá no emocional, sabe? Falar, pô, Flávio... É porque a pessoa sentiu, né? Sabe por que eu não conferia isso? Porque eu confiava em você. Só que agora a gente tá 0-0. Você precisa de novo reconquistar a tua confiança. Eu vou precisar ficar conferindo outras coisas? A resposta é sempre não. É porque você pegou no sentir. Você quer fazer a pessoa mudar, você pega no sentir. A hora que você pegou no sentimento, é pra tudo. É pra decisão de compra, decisão de mudança. A hora que você pegou no sentir, cara... Aí vai, né? Aí vai. E como é que a THX saiu dessa e hoje como é que ela tá? O que de fato é um negócio da THX? Tá. E quais são os planos futuros, se você puder e quiser falar. Claro. Bom, a THX nasce em 2010, uma empresa tradicional. Caçador de caminhão. É isso? Não, assim, ali eu já era uma mini transportadora. Meu sonho era ter um pátio de caminhões, cheio de caminhões, um barracão, aquele videozinho institucional do caminhão andando na caminhão BR. chegando, cara, bonito. Aquele era meu sonho, sabe? O carregador uniformizado, esse era meu sonho grande. Minha empresa não é nada disso hoje. Mas antes, eu quero voltar lá em 2010, uma coisa interessante. Quando eu fui abrir o negócio, eu tinha um filho de 4 anos, nem recém-nascido. A minha ex-mulher estava grávida do 3º e nós dois ficamos desempregados no mesmo dia. Ou seja, a THX nasceu no meio do caos. O meu plano B era fazer o plano A dar certo. Sim. E a gente abriu, daí eu não tive muito tempo, né, de business plan, nem sabia o que era isso. Né? Vai fazendo, o dinheiro precisa entrar. Vai fazendo. E a empresa foi muito bem, assim, apesar dos trancos e barrancos, né? Assim, eu considero que eu quebrei em maio de 2013, eu resgatei o último cheque em agosto de 2014. Cara... Só que a empresa nunca parou de crescer. Porque eu sempre, assim, eu não sabia. Tem muita coisa que eu fiz de forma orgânica, mas a gente sempre foi Customer Center. Eu nem sabia que isso existia, mas a gente já fazia, entendeu? Só que aconteceu. Lembra que eu falei pra você que eu virei um maluco, obcecado por conhecimento, Sim. né? Em 2017, eu fui para uma imersão em São Paulo. E era quinta, sexta e sábado. E na última palestra o cara falou assim, pô, legal, vieram aqui, captaram um monte de conhecimento, vocês têm a missão agora de aplicar, né, alguma coisa do que vocês aprenderam aqui, que a gente sabe que é um desafio mesmo. Só que antes eu vou dar a primeira missão para vocês. Volte para suas casas,
descansa com suas famílias e segunda-feira monta uma room com seus líderes e comece a montar um negócio que vai quebrar a sua empresa. E eu voltei de São Paulo para Curitiba com aquele encucado. Falei, cara, o que vai quebrar meu negócio, cara? E eu peguei e fiz uma coisa bem tecnológica. E eu peguei um flip chart, fiz um risco no meio e fiz um SWOT manco. Escrevi fortalezas e fraquezas. E eu passei uns 20 dias preenchendo aquilo, Flávio. A fortaleza. Quais eram as fortalezas do mercado tradicional e quais eram as fraquezas. O que eu precisava manter do mercado tradicional e o que eu podia atacar. O problema que eu podia resolver. E eu resolvi atacar alguns de capilaridade, de atendimento sazonal e principalmente de olhar para o cliente de uma forma mais carinhosa. Sim. E daí a gente mudou, inclusive, na época, o slogan da empresa para foco obsessivo no cliente, né? Ela era conectando negócio, virou foco obsessivo no cliente. E a gente virou, assim, realmente, cara, obcecados, cara, entender, cara, como que, de fato, eu poderia criar um produto customizável, que resolvesse um problema real do meu cliente. Sim. Daí lembra que eu falei que eu estava usando muito sobre pessoas, né? Eu queria entender como que eu extraía do meu cliente aquilo que era realmente importante para ele. Então eu comecei a fazer muita pesquisa de mercado, comecei a conversar muito com o cliente, comecei a visitar muito o cliente. E eu comecei a criar a empresa que a gente tem hoje. Eu pivotei o modelo de negócio em 2018. Foi rápido, para um né? modelo de economia... Não, eu sou um cara de decisão, eu vou lá e faço. Mudei para um modelo de economia compartilhada. Vendi, eu já tinha 11 caminhões na época e tal, vendi esses caminhões, entreguei barracão, fui para um espaço menor e me tornei uma empresa 100% asset light. Esse ano a gente vai carregar... Explica pra galera o que é asset light, muita gente não sabe. Em hotel é quando a gente não tem o prédio do hotel, tá? A gente só aluga. Consigo explicar o que é asset light falando sobre a THX. Então manda bala. Esse ano a gente vai carregar 33 mil cargas, mais ou menos, com 45 colaboradores sem ter nenhum caminhão. Ai. Ou seja, a gente é uma espécie de Uber do transporte. Boa. Então, assim, eu peguei um pouco do modelo de negócio de Airbnb, de iFood, de Uber... E trouxe pro seu universo. Pro meu segmento. Que é um segmento extremamente analógico. Ele é meio que patriarcal, assim, sabe? Ele é meio que, assim, tipo... Até hoje, por incrível que pareça, Flávio, eu escuto, dentro de um contexto, mais ou menos um discurso de eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sim. E eu adoro ouvir isso. Eles vão morrer. Bom. A THX ela não é uma empresa revolucionária. Ela é uma empresa que ela só está se adequando ao novo mundo que a gente vive. Um mundo tá mais vindo, volátil, um mundo tecnológico, um mundo onde, como disse Leonardo da Vinci há 200 anos, simplicidade é o ápice da sofisticação. É isso aí. Então é frictionless, cara. Quanto menos botão o meu cliente, o meu colaborador precisa apertar, melhor. Esse ano a gente cresceu de janeiro a setembro. 41% com 25% a menos de colaboradores. Caraca. Como? Simples. Eficiência. Existe uma palavra, que é a palavra do ano da THX lá, que é eficiência. Todo ano você tem uma palavra? Todo ano eu tenho uma palavra. E do ano que vem já tá no forno. Já tá engatinhado. Já tá engatinhado. Então esse ano a gente focou muito em eficiência. E a gente construiu, de fato, uma mentalidade de eficiência. A gente começou a medir tudo, a gente começou a atacar. Eu falei uma frase assim milhares de vezes esse ano, que é: a gente precisa atacar a causa raiz, a gente precisa atacar a causa raiz. Quantas vezes você vê as pessoas resolvendo o mesmo problema semanas, meses, trimestres, semestres, anos? Cara, por que isso aqui acontece sempre? Eu tive esse papo esse ano. Que assim, cara, você vai lá, você vai num hotel, você resolve o problema. Aí você pula pro outro hotel, você resolve o problema. Você pula pro outro hotel, você resolve o problema. Quando você vê, você tá voltando no primeiro. Você não resolveu o problema, você apagou o incêndio. Exato. Então, assim, em resumo, a THX é uma empresa de logística, com muita tecnologia embarcada, com um time extremamente motivado e treinado. A gente é obcecado em desenvolvimento do time. Só para você ter uma noção, todo mundo faz PDI lá na THX e é inegociável. Lembra que eu falei que a gente tem uma comunicação muito papo reto? Sim. Trabalhar na THX é um benefício. Eu pago todos os cursos. Todos? 100%? 100%, tudo. Mas hoje o seu time dá valor a isso?
Eu já vou te explicar o que vai acontecer se não der. Eu pago todos os cursos, todos os livros eu pago. Só que se a pessoa não bater 2 ciclos seguidos, que são ciclos curtos, de 60 dias, no mínimo, 85% do PDI eu desligo. Trabalhar na TechX é um benefício. Só que como todo benefício, ele tem que ser valorizado. Se você não quer, não tem problema, você não é obrigado. Só abre espaço para outra pessoa que queira. Então, tem uma frase do Jorge Paulo Lemann, que eu gosto muito, que ele fala que o tipo de trainee perfeito para a Ambev é o cara que é poor, intelligent and ambition. Ou seja, que é o cara que é pobre, inteligente e ambicioso. É essa galera que eu quero. São os melhores. Eu quero o cara que seja, tipo, sangue nos olhos, sabe? Que quer mudar a realidade da vida dele. Assim, eu quero pegar no colo mesmo, querer ajudar ele a ir pro next level. Eu tenho lá um menino de 19 anos que num ciclo de PDI lê 2.000 páginas por ciclo. Caraca. Que vai ler, tipo, 40 livros esse ano. Qual a chance desse cara dar errado, Flávio? Nenhuma. É zero. Nenhuma. É zero. A chance de dar errado é os caras que a gente pede pra ler e o cara fala assim, não tive tempo. Sim. Eu também não tenho tempo. Eu também crio não. tempo. Eu também não. Por isso que a gente levanta às 4 da manhã pra ler, pra fazer esporte. Esses dias eu postei no meu Instagram, inclusive sigam lá, Lauren Statari. A gente vai deixar aqui embaixo. Eu vou dar um... Já vou preparar a galera que vai me seguir, tá? Aí, maravilhoso. As pessoas falam que eu, na verdade, deprimo elas. Porque quando a pessoa acorda às 6:30 da manhã, eu já li, eu já corri, eu já comi, eu já fiz 500 coisas, já tem 8 stories lá. É isso aí. E eu faço todos os dias. Todos os dias. Consistência. Hoje, inclusive, eu postei assim que... Uma coisa que é muito difícil é quando você sai da rotina, como eu estou viajando hoje, é você manter aquilo que é inegociável para você. O que é negociável para mim hoje? Me alimentar bem, o meu treino, leitura. Gente, se você não lê ainda, para tudo e começa já. Livro tem um poder de transformação na vida do ser humano que é bizarro. Eu não acredito que uma pessoa não lê, cara. Pra mim Mas é que a pessoa tem preguiça. Eu falei outro dia, eu falei assim, cara, o livro é alguém que já passou por aquilo, que tá te contando nos mínimos detalhes da forma que você precisa fazer e que você tem que fazer, cara. Se você lê e coloca em prática, também não adianta. Tem muita gente que pega o livro e fala assim, vou começar a ler. Aí compra lá 10 livros, fala que lê os 10 em um mês. Cara, o livro precisa ser estudado e você precisa terminar de estudar o livro, você precisa aplicar aquilo que você aprendeu. Se não, você só comeu palavra. Exatamente. Curso, mesma coisa. Você tem que sair... Tipo, o que eu faço? 48 horas. Lembra que eu falei que eu sou adoro do Nemo, né? Eu esqueço tudo. Então eu aprendi a anotar tudo. Meu bloco de notas é uma loucura. Se um dia o meu iCloud der pau, eu morro. Você anota nos cursos? Eu saio com os aprendizados dos cursos, das palestras que eu vou e, tipo, como eu não consigo fazer tudo, ou eu faço ou eu delego pra alguém fazer. É isso aí. Eu quero te mostrar um negócio aqui. Eu peguei meu celular, isso aqui é a minha agenda. Eu sou um cara organizado. Eu não sou organizado, mas eu sou disciplinado. Então eu aprendi que organização é importante. Gente, a agenda dele é toda colorida, pra quem não viu, tá? Isso é o ápice da organização. Porque cada compromisso é uma cor. Cada tipo de compromisso tem uma cor. Tudo que é roxo é hora de leitura. Ou seja, tá na minha agenda que eu tenho que ler. E é inegociável. É inegociável. Está na minha agenda, é negociável. Minha corrida, que eu quero verdinho, é treino. Eu vou te falar. Lá na minha empresa... Vocês que escutem aí, eu dou principalmente os meus diretos. Eu pago, dentro do salário deles, 5 horas por semana para eles ganharem conhecimento. Você não precisa trabalhar essa hora, eu tô pagando para você estar aqui e ganhar conhecimento. Você não acredita que quando eu implantei teve gente que reclamou? Quando eu implementei, também reclamou. Mas hoje eu já contrato com esse acordo. É isso aí. Então... Só que, por exemplo, eu tive uma que ela nem era minha liderada direto. Aí eu tive uma que saiu de licença maternidade. Essa é boa, muito boa. Ela era liderada dessa que saiu de licença. E aí eu falei, deixa ela chegar perto, então, na sua licença, ela pode participar das reuniões. Então, começou a entrar na reunião de diretoria. Porque eu tenho direto mesmo, eu tenho 3, mais minha secretária 4. E aí eles têm os times deles também, porque acho que não é muito bom muita gente. E eu falo muito com o time também. Aí ela pulou pra vir nas reuniões de diretoria. Essa menina, quando ela começou,
a entrar nas reuniões de diretoria, ela era uma supervisora de revenue management, faz a flutuação da hotelaria. Ela saiu de R$7 mil. Ela já pulou... Isso daí, imagina, uma licença maternidade, 6 meses, tá? Ela já pulou para 10, que pulou para 11. E ela acabou de ir pro mercado para uma oferta de 17. E ela falou... Eu fui almoçar com ela quando ela pediu para sair. Eu falei assim, eu fico chateada como empresa, mas muito feliz como pessoa. Porque assim, você pegou todas as chances que eu te dei, que todo mundo tem na empresa, e você fez acontecer. Então é mérito seu, não é meu. Foi você que fez isso. Todo mundo aqui tem a mesma oportunidade. Por que você em 6 meses saiu de 7 para 17? E os outros não? Ação. É simples assim. Eu vou esperar, agora não é o momento. Não, o momento é agora. Quer fazer... Lembra que eu falei que eu sou um cara de ação? Sim. E detalhe, eu faço um monte de coisa errada, tem um monte de negócio... Depois conserta. Tem um monte de coisa que eu tento e não dá certo. Só que eu acerto uma, compensa as 10. É isso aí. Você erra todas as cestas que você não tenta. Todos os arremessos que você não tenta. Se você não tentar, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por que eu posto no Instagram às 5 da manhã que eu tô lendo? Pro meu time ver. É isso aí. Porque se eu faço, que desculpa eles vão ter? Tem pra não fazer. Não tem. É isso. É exatamente isso. Não tem. Então, assim... Dá pra todo mundo, né? É. Dá pra todo mundo. A minha hora, a tua e a do Elon Musk é a mesma. É como a gente usa essas horas. Eu vou pegar alguns exemplos de coisas que a gente vai mudando, assim, sabe? Aí vamos falar um pouquinho do ser humano por trás do profissional, sabe? Isso aí. Eu fui ganhando maturidade e conhecimento e fui enxergando algumas coisas, cara, que estavam na minha cara e eu não enxergava. Primeiro, assim, o que eu aprendi com terapia? Eu fui filho de pai separado, então eu vivia cada hora num lugar e tal. Então eu era uma pessoa muito carente emocionalmente. Então, por exemplo, eu era teu amigo e de outra pessoa, se eles faziam um churrasco, não me convidavam, eu ficava triste. Eu era esse cara. E era um problema que tinha lá da minha infância. Então eu era uma pessoa assim que... Eu tinha uma necessidade de aceitação, assim, gigante. sabe? Bizarra. Eu me curei disso. Hoje, se quer gostar de mim, gosta, não quer, tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo sabe? Maravilhoso. De verdade. Paga os seus boletos, eu pago o meu. Tudo bem, cara. Tá tudo bem mesmo. Outra coisa que eu aprendi é o seguinte, que... na verdade, assim, ignorância é uma dádiva, né? Como diz o meu amigo Sócrates, quanto mais eu sei que nada sei. Então, quanto mais sabe você fica, mais pequeno você se sente. Isso é ótimo. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque nunca te permite ficar na zona de conforto. A gente tava falando um pouquinho, antes de começar, de uma pessoa, né, que... Cara, não consegue descer do salto. É isso. Cara, pra mim não interessa o quão inteligente seja. A pessoa que não é humilde, pra mim, ela não vale nada. Nada. Eu não consigo engolir. E vai se arrebentar uma hora dessa vida, vai cobrar. Consigo, mas mesmo que não cobre, assim, ó, eu falo, eu não consigo admirar. Porque pra mim, Flávia, o como é importante. O como se chegou, o como você age. Eu vou num restaurante, é a forma com que você trata o garçom, o cara de estacionamento, tudo isso aí eu avalio. Sim. Porque pra mim isso é importante. E é o que forma o seu caráter. Porque pra mim isso é importante. Mas o principal que eu aprendi na minha jornada é o fator disciplina. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e falei assim, cara, quando você olha pra mim, o que você lembra? E eu coloquei algumas opções. Cara, quase todo mundo votou disciplina. Disciplina. Porque eu sou um cara disciplinado mesmo. Eu sempre falo que eu posso não ser o mais inteligente da roda, mas geralmente eu sou um dos mais... esforçados, disciplinados, obcecados, assim. Quem que é o meu maior ídolo? É o Kobe Bryant. Pô, minha sala tinha uma foto gigantesca dele, assim, tipo uma parede de uns 4 metros, que eu olhava todos os dias, chegava e olhava pra esse cara, porque naquela hora que eu chegava ali, ele já tinha feito 3 treinos quando ele era vivo. Não é? Isso aí. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz assim que... eu não consigo me relacionar com pessoas preguiçosas. Nós não falamos a mesma linha, a mesma língua. Eu não te entendo e eu não quero te entender. Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma frase dele que cara, pra mim, ela me define. Eu não consigo trabalhar com gente preguiçosa, com gente mimizenta. Eu não consigo nem conviver muito. Não consigo, me desgasta, sabe? Pra mim não dá. Não então, vai mudando seu ambiente nisso também? Você foi deixando um monte de gente pra trás? Então, é aí que eu ia chegar. O que acontece quando você começa a
se tornar uma pessoa disciplinada, começa a escolher melhor as coisas que você vai fazer. Você vai percebendo que alguns ciclos têm que se encerrar. Que você vai deixar pessoas que você ama pra trás. Sim. E tá tudo bem. Então, quando eu vejo uma pessoa crescendo muito lá na THX, eu já falo, já chamo ela numa mentoria e começo a preparar ela a pessoa. E quando eu começo a falar algumas coisas, ela fala, nossa, eu já me percebi assim nessa situação. Eu chego em alguns ambientes hoje e eu não falo sobre a minha empresa, eu não falo sobre meus negócios, eu não falo sobre nada. Eu baixo um pouquinho a minha capacidade intelectual para conversar na mesma linha. Sim. Porque qualquer coisa que eu faça a mais disso, eu vou causar um desconforto. Por mais que eu queira ajudar, eu vou só gerar desconforto. A pessoa não tá pronta, ela não quer. Não quer, ela não quer. E tá tudo bem, Flávia. Só que eu demorei muito tempo pra entender isso. E eu causei muito estresse, eu sofri muito. E eu estressei muitas pessoas. Sim. Sabe? Eu era o cara que eu cobrava, que eu falava com a minha família. Pô, você tem que fazer, você tem que... Cara, eles não querem fazer, não querem. cara. E tá tudo bem. E eu aprendi, eu me libertei disso, assim, sabe? Mas daí falando da disciplina... Como é que ela surgiu na sua vida? Eu acho que ela surgiu meio que naturalmente. Eu sempre fui um cara de muita ação, mas eu tinha pouca intencionalidade. Tá. E daí eu comecei a entender que eu precisava programar mais as coisas na minha vida. Então eu tinha que ter o horário de eu comer, eu tinha que ter o horário de eu treinar, eu tinha que ter o horário de eu ler, eu tinha que ter o horário de eu trabalhar, mas tem um horário ponto. da família. Você nem sempre foi nesse shape. Não, eu já pesei 146 quilos. Eu não sabia disso, um dia eu descobri. Eu já fui obeso, eu já bebi muito, eu já usei droga, eu já fiz um monte de merda. Hoje eu sou um cara que eu não tomo uma gota de álcool, que eu não como açúcar, que eu como bem, que... Cara, hoje eu sou uma pessoa assim que eu faço praticamente só boas escolhas. E isso faz com que a minha vida seja leve. Eu tô aos 40 anos de idade, cara, no meu ápice de tudo. Físico, emocional, espiritual, relacionamento... profissional, tudo. Por quê? Tudo caminhando. Boas escolhas. Se eu tô num ambiente onde tem uma pessoa que ela é nociva pra mim, eu não fico. É isso. Se eu tô num... Assim, pega um exemplo de comida. Que eu tinha um relacionamento ruim com comida. A minha família, todo mundo cozinha muito bem, inclusive eu. Muito obrigado. Olha, o próximo vai ser na cozinha, vai ser o Masterchef do Lawrence. Bora. Eu realmente gosto muito de cozinhar, é um momento de relax pra mim. Já assim, tô me convidando pra lá em Curitiba, pode cozinhar pra mim. Prazer. Podemos depois definir o cardápio. Eu faço desde comida, aquela comidona de peão, até um negócio mais... Vamos no saudável. Sofisticado, tipo, o que você quiser. Fechado. Minha família são todos bons cozinheiros. E todos engordaram. Porque a gente tinha hábitos alimentares, assim, carregados de açúcar, carbo, nananã. E eu entendi que comida ele tem dois objetivos. Ou ele é pra te dar prazer, ou pra te dar energia. É isso. Hoje, eu sempre prezo o item número 2. A minha preferência é sempre por energia. Então eu só vou comer uma coisa que vai roubar a minha energia se ela me der muito prazer. O que é difícil, né? Porque é um prazer momentâneo, né? Pegar um exemplo, assim, eu não tô comendo mais açúcar. Tá. E pra mim, quando eu deixei de beber, foi muito mais fácil do que parar de comer açúcar. Porque açúcar é uma desgraça, né? É uma desgraça, ele tá disponível aí a todo momento, da hora que você acorda, que você vai dormir. Cara, salivou minha boca falar de açúcar. Olha que loucura, né? Como que é o corpo da gente, né? Então pra mim é muito mais difícil açúcar. Só que eu entendi que ele realmente era... Assim, lembra que eu falei que a ignorância é uma dádiva? Sim. Quando você estuda sobre o açúcar, ele é muito nocivo. Pra pele, parte de cognição. Assim, dos hábitos angulares, o único que eu faço mal é dormir. Eu durmo mal. Eu durmo pouco, eu durmo picado. Meu sono é uma porcaria, dormir sabe? Muda a minha vida, sabia? Essa noite eu dormi 7 horas. Eu mandei foto pra minha mulher, eu falei assim, amor, eu dormi 7 horas hoje. Pra mim é um evento, pense na vida, eu durmo 7 a 7h30 toda noite. Eu fico desse jeito aqui, super energizado, assim como eu durmo bem, assim, sabe? Mas geralmente eu durmo 5, o que é péssimo. O que aconteceu? Eu parei de beber e daí 1 mês e pouco, mais ou menos depois, eu cortei o açúcar. A primeira semana foi muito difícil. Foi muito difícil. Tipo, porque eu tava muito acostumado a comer muito açúcar. Eu parava no posto, assim, para abastecer o carro e eu comia 2 Snickers. Adorava. Passou uns 10 dias, Flávio. Aconteceu um fenômeno na minha vida.
Eu já me alimentava bem, eu já treino há muito tempo, de forma consistente. Eu já conhecia muito bem o meu corpo. Quando eu tirei uma única coisa, que era o açúcar, cara, teve uma metamorfose no meu corpo. O meu foco fez assim, ó. Pum. Sabe o que eu percebi? Sabe quando você escuta barulho e está com a cabeça debaixo d'água? Parecia que eu tava assim, parece que eu saí debaixo d'água. Cara, é surreal. Ó, vocês não têm noção do que o açúcar faz no corpo da gente. Vocês não têm noção. É fácil? Não é muito difícil. Não é. Mas é simples. É uma questão de decisão. Eu fui agora de manhã, antes de vir treinar aqui, eu fui treinar com o Toledo. Com o Marcelo Toledo. Sim. E a gente tava falando sobre alimentação. Você só vai ter noção do que é alimentação demais. Ele era obeso, você sabe, né? Era. Você só vai ter noção do que a alimentação faz no teu corpo o dia que você fizer dieta. O dia que você deixar de ser tudo inflamado. É isso, é inflamado. Eu vou viajar, a gente vai lá para os Estados Unidos. A comida lá é uma porcaria. É 3 dias, eu tô intoxicado. Sabe quando tá sentindo assim? Pesado, a pele. Péssimo, sabe? Eu sou igual. Eu assim, acho que eu tô ficando um velho ranzinho, assim, sabe? Não vejo a hora de voltar pra minha rotina, pra minhas marmitinhas, sabe? Eu mesmo cozinho minha comida, sabe? Sim. Então, assim, Mas é porque você definiu o que é importante pra você, né? Eu vivo uma vida de equilíbrio hoje. Então, assim, eu como uma pizza, eu como um hambúrguer, eu não como chocolate, né? Muito bom. Mas na minha casa e no meu trabalho eu não erro. Eu como muita fruta, então se o meu nutricionista fala assim, você tem que diminuir, porque tá extrapolando as calorias, eu falo, desculpa, não vou diminuir. Eu como fruta à vontade, eu como salada à vontade, eu tomo muita água, eu tomo de 4 a 6 litros de água por dia. Isso também é segredão. Eu treino todo dia mesmo. E no fim do dia, isso tudo transformou o Lawrence pessoa e profissional. Não tem como você separar o CPF do CNPJ. Eu só consigo entregar o resultado que eu entrego hoje porque eu tô fisicamente preparado como eu estou. Isso. Talvez eu era mais irritado, eu explodia mais com as pessoas porque eu era um cara doente. É isso. E você nem percebia. Eu achava que era o estresse do trabalho, que não sei o quê. Eu tava, inclusive, falei pro Toledo também hoje, que eu faço meus exames cada 3 meses, eu faço uma bateria, tipo, geral de exame, eu tomo muito suplemento, tomo vitamina, sou um cara bem regrado mesmo, assim. A única vitamina minha que tava desbalanceada era cortisol. Ou seja, não tem como, né? eu tenho... Não. Pra baixo. Pra baixo? Tipo, meu médico falou assim, nossa, tá com cortisol baixo, acho que você precisa de mais problemas, você precisa de mais estresse. Não. Então, assim, eu tô tão bem, assim... Caraca! Fisicamente, eu tô num momento emocional muito bom, que, cara, nem o meu cortisol tá alto, que pra nós é normal. É que nem morar em Curitiba e não ter vitamina D baixo. Sim. É impossível, porque lá não faz sol. Sim. Sabe? Então, olha o impacto que boas escolhas têm feito na minha vida. Mas muda demais. Então assim, faça uma autoanálise, olhe pra você e veja assim, o que você acha que nesse momento tá ao teu alcance para você mudar e que vai mexer o ponteiro positivamente. Começa a tomar um pouquinho mais de água, tente dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, leia 5 páginas por dia, 5. Já é alguma coisa. 5. E vai ser chato, e não é pra ser legal, não. Pense como trabalho. É isso aí. Você sabe o que eu falo, Flávia? Que o livro que eu tô lendo hoje foi o Lawrence daqui 5 anos mandou eu ler hoje. É isso aí. Porque não é pra usar agora, mas num determinado momento, cara, vai rolar uma combinatividade, eu vou fazer uma sinapse ali e vou resolver um problema que eu nem sei de onde eu tirei aquele conhecimento. Então faça as coisas por fé. Aqui eu não tô falando de religiosidade, eu tô falando do conceito de fé. Que é fazer uma coisa que você sabe que é bom, sim, mesmo sem conseguir enxergar de forma material o resultado. É isso aí. É as escolhas. É isso. A gente tá chegando, aliás, a gente já passou 1 hora. Eu quero marcar outro desse pra gente falar mais, porque assim, a gente tem muita coisa em comum, você sabe disso. Sim. Que são as boas escolhas, é a disciplina, é a gente ter se forjado na vida. Então é um papo que flui gostoso. Eu sempre peço pra antes de ir embora, você deixou várias lições aqui, esse daqui vai dar corte a dar com pau. O Momento Paul não vai entrar no fim. Já vou avisando, alô produção, a gente vai ter outro momento. Deixa pra galera
uma mensagem, se você pudesse aí, naquele seu propósito de ajudar o maior número de pessoas no mundo, vamos fingir que amanhã eu explodir, meu podcast tá aí para 200 milhões de pessoas, qual que é a mensagem que você deixaria para mudar de fato a vida de alguém? Aquela chave. Tá. Lembra que eu falei que a frase do Leonardo da Vinci, né, que eu curto muito, que simplicidade é o ápice da sofisticação. Então, a mensagem que eu vou deixar ela é muito simples. Não terceirize o seu futuro para ninguém. Caraca, simples assim. Que porrada! Escolhe aonde você quer chegar e pague o preço para isso. Simples assim. Acho que esse é o caminho que tá... É o que tá ao alcance de todo mundo. Você não pode escolher aonde você nasceu, quais foram as suas origens, né? O quanto que a jornada já estava trilhada para você. Sim. Isso não está sob o seu alcance, mas seu esforço está. É o que você pode fazer. É isso. Deixa onde as pessoas te encontram, a gente vai deixar na thumb também, onde as pessoas te encontram, porque tem conteúdo muito bom. Palestra, aula, podcast. Tá, vamos lá. LinkedIn e Instagram, Laurence Tataren. Podcast Empreender é Hype. Também eu sempre trago excelentes convidados. A gente faz episódios muito provocativos, assim, sabe? Sem tecnês, muito focado em coisas que são extremamente aplicáveis para as pessoas, de fato, que querem empreender ou liderar ou ser liderados melhores. E assim, eu sou um cara muito acessível, então, pô, tem alguma dúvida, quer trocar alguma ideia, quer alguma dica, me chama no DM do Instagram lá que eu vou fazer questão de te responder. Flávia, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você. Espero ter contribuído e sempre que você precisar, conte comigo, porque sem dúvida você é o tipo de pessoa que eu quero me conectar e juntos nós somos muito mais fortes. Muito. Obrigada, adorei. Valeu. De verdade, acho que podia fazer um podcast infinito. Eu vou lançar essa ainda, podcast infinito. 24 horas de podcast. 24 horas. Mais convidados, a gente vai colocando os convidados, vai fazendo esporte, Sim. vai se alimentando bem. Gostei da ideia, eu vou criar esse canal. Boa. Muitíssimo obrigada, muito honrada com a sua presença. Obrigada de coração. Tamo junto. Gente, vou ficando por aqui no EmpowerCast para você subir aí muitos novos degraus na sua vida. E se você ainda não segue o canal, não fica de fora. Segue o canal lá. YouTube, Spotify, toda terça-feira às 11 da manhã sai episódio novo. E se você ainda não conhece o pré-treino, cara, eu corto um dobrado para fazer o pré-treino. Eu faço todo santo dia uma mensagem para você ouvir às 6:30 da manhã, quando o Laurence já leu várias páginas, já treinou, eu já levantei, já fiz café, já treinei, aí você vai ouvir o pré-treino. Então, passa lá e não deixa, coloca de segunda a sexta, às 6:30 da manhã. Um super beijo e até a próxima.